Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Crivellari e neste domingo, dia 1º de outubro de 2023, em todos os municípios brasileiros, teremos aí as eleições do Conselho Tutelar. É legal, né, que estão dando mais importância e mais repercussão à questão aí do cargo de conselheiro tutelar, como a gente não viu, né, em anos anteriores, tá? Uma coisa preocupante que eu tenho notado, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, ao acompanhar as notícias mesmo aí dos órgãos de imprensa, é essa questão política aí por trás dos conselhos, tá? A gente tem visto aí candidatos da esquerda e da direita tentando influenciar os eleitores na hora da votação ali para a escolha dos membros dos conselhos tutelares. E o conselheiro tutelar, ele não tem que ter uma relação política com X ou B, com X ou Y, com X ou Z. Ele tem que ter uma relação para fiscalizar aquilo que acontece com crianças e adolescentes, para ver se os direitos dos mesmos não estão sendo lesados, para atuar ali na proteção da criança e do adolescente. Ele vai ter que ter o ECA sempre ali embaixo do braço para trabalhar da melhor maneira possível em prol das crianças e dos adolescentes. E não pode ver questão política, nem ficar passando ideologias na hora ali da execução do seu trabalho, tá? O conselheiro tutelar, assim como o professor, é uma missão, né? Você assume essa missão e você não pode simplesmente ir lá e observar a remuneração. Você não pode ir lá só por uma ideologia política. Você tem que ir pela proteção da criança e do adolescente. Você tem que ir como conselheiro tutelar para fazer valer aquilo que está, principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá certo? É isso que eu quero falar para vocês. Agora eu vou ler aqui, né, o textinho para a gente entender aí a eleição que vai acontecer amanhã em todos os municípios brasileiros com relação aí ao Conselho Tutelar. Então, olha, neste domingo, dia 1º de outubro, os eleitores de todos os municípios do Brasil terão a oportunidade de eleger os representantes dos 6,1 mil conselhos tutelares. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, MDHC, um total de 30,5 mil conselheiros será escolhido entre os candidatos que concorrem a essas posições. Os eleitores que estejam em situação regular perante a Justiça Eleitoral poderão exercer seu direito ao voto. Para isso, basta comparecer com CPF, um documento original com foto, físico ou eletrônico e um comprovante de residência. Jovens com idade entre 16 e 17 anos também têm permissão para votar, desde que apresentem os mesmos documentos, juntamente com o comprovante de residência em nome de seus pais ou responsáveis legais. É importante destacar que os locais de votação para os conselheiros tutelares não seguem o mesmo padrão das eleições gerais, pois este é um processo de menor escala. As zonas eleitorais foram agrupadas e informações sobre o local de votação e os candidatos podem ser obtidas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de cada cidade. Os eleitores também podem buscar essas informações diretamente na prefeitura de seu município. Para os eleitores do Distrito Federal, os locais de votação estão disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral. Os conselhos tutelares, que existem há mais de 30 anos, foram criados com base na Lei Federal nº 8.069 de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com a finalidade de assegurar o cumprimento dos direitos das pessoas com menos de 18 anos. Cada conselho tutelar é composto por 5 membros escolhidos pela comunidade local, que atuam de forma colegiada, seguindo as atribuições estabelecidas principalmente no artigo 136 do ECA. Diferentemente das eleições municipais, estaduais e federais, a participação do eleitor nas eleições dos conselheiros tutelares é opcional, o que historicamente resulta em uma baixa participação nas urnas.
Nesta semana, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, SNDCA, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, emitiu um comunicado recomendando que todos os municípios ofereçam transporte público gratuito para facilitar o deslocamento dos eleitores no dia da eleição dos novos conselheiros tutelares. A recomendação também pede que o serviço de transporte público seja mantido em operação regular, semelhante aos dias úteis, para garantir a acessibilidade dos eleitores durante o pleito. Então, pessoal, vocês podem ver aí, né, que a eleição do Conselho Tutelar, ela vai ter urna eletrônica agora, vai funcionar desse modo em todo o país. É o mesmo critério ali das eleições para presidente, para governador, para vereador, né? Você vai lá, tal, leva o documento com foto, comprovante de residência, CPF e vota. Menores de 16 a 17 anos podem votar também, desde que levem os documentos que foram mencionados, mais o comprovante de residência em nome dos pais, tá? Mas o que distingue, né, é que não é uma votação obrigatória. Então as pessoas não se preocupam muito, né? A pessoa vai se ela quiser ir, então, como fica a critério, a maioria das pessoas não vai. E a gente, quando deixa de votar ali, por exemplo, no conselheiro tutelar, principalmente se for pai, se fizer parte da comunidade ali escolar X ou da comunidade escolar Y, a gente está deixando, né, de eleger representantes que a gente pode ali considerar que seriam os melhores para cuidar depois das nossas crianças. E aí, aquele candidato, ele vai chamar ali a família, vai chamar os amigos para ir votar. Então, se ele tiver a família maior, mesmo que não for o candidato mais preparado, ele acaba ganhando a eleição, né? Se ele tiver mais amigos ali que ele convença a ir votar nele, ele acaba ganhando a eleição, porque a comunidade, ela acaba deixando de fazer ali a sua parte por não ser obrigatório. Tá? Então esse ano está tendo uma repercussão maior, tá sendo dado uma importância maior à eleição ali dos conselheiros tutelares, né? Mas precisa que a comunidade participe. Então amanhã, 1º de outubro de 2023, é importante. Se você for pai, se você for membro da comunidade X, da comunidade Y ali do seu município, e tiver interesse ali no bem-estar das crianças da sua comunidade, da sua cidade, não deixe de votar. Tá? É importante você escolher um bom representante aí para cuidar, para zelar, né, dos direitos das crianças e adolescentes do seu município, seja você pai ou não. Tá? As nossas crianças são o nosso futuro e elas precisam que os seus direitos sejam ali respeitados. E o Conselho Tutelar não pode ser um órgão político. O conselheiro tutelar também não pode ficar ali com medo de enfrentar a prefeitura, com medo de enfrentar alguém que vá ali, de alguma maneira, contrário, né, aos direitos das crianças e dos adolescentes, tá certo? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Um forte abraço aí, muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal.